Pode começar. Não, tá bom. Enfim, essa aqui é a proposta que a gente já falou para você. Muitas coisas que a gente prometeu a gente realmente não conseguiu entregar. Apresenta para todo mundo, para todo mundo essa opinião. Ah, tá bom. Eu só faço Muitas parte. coisas que a gente prometeu a gente não conseguiu entregar porque realmente ia ser muito trabalhoso junto com as outras coisas do semestre. Porém, tudo que estava esquematizado na questão da calibração, que era ali o foco principal do nosso projeto, está feito. Eu não vou virar aqui para vocês, mas tem uma parte central aqui verde, que é aquele eixo que a gente falou, os fotorresistores também, e enfim, tudo que a gente tinha esquematizado na nossa apresentação, a gente realmente conseguiu fazer nesse sentido. Uma grande mudança que a gente teve que fazer é trocar o motor de passo com esse motor servo na base, isso por conta do torque que ele ia propor e também da questão da alimentação que a gente teve que readaptar. Então tiveram essas mudanças no projeto, mas para isso seguiu. A gente não conseguiu fazer aquela questão de fechar, mas a gente deixou... O que você chama de fechar? De proteção, desses servos terem aqui as placas solares embutidas e quando começar a chover, granizo, eles fecharam. Tá bom. A gente não conseguiu finalizar isso, mas a gente deixou aqui na posição que eles ficariam realmente se a gente fosse seguir com essa ideia. Mais visualmente, nem está conectado aqui os fios desses dois, tá? Explica funcionalmente para todo mundo como que é o programa. O circuito em si? Não só o circuito, funcionamento e tal, o que é o objetivo, de como funciona, dá uma explicadinha. Acho que seria legal mostrar, inclusive. Não, mas aí antes, né? Porque aí a pessoa vai depois olha... Resumidamente, esse eixo aqui, ele vai apontar para qualquer fonte luminosa que tiver. Então, se a gente ligasse aqui na sala, ele ficaria um pouco perdido porque tem muitas fontes luminosas. A gente vai testar depois com uma lanterna e serve para ele achar o melhor ângulo de incidência. Então a gente vai mostrar depois que a gente vai pegar uma lanterna e de onde a lanterna estiver apontando para ele, ele vai apontar de volta para a lanterna. Resumidamente, esse é o funcionamento e ele faz isso pela calibração tanto no X quanto no Y por esses dois motores que a gente tem aqui. Esses módulos aqui que a gente colocou antes é só uma questão de regulação de tensão, tá? É só para a gente conseguir alimentar tudo realmente na tensão adequada deles, não é nada no funcionamento lógico do circuito em si, tá? E o Arduino aqui ele faz a leitura dos nossos 4 fotorresistores para a gente conseguir tirar a média norte, sul, leste, oeste e saber para onde movimentar. E ele devolve o sinal apenas para os motores. E note também que, eu sei que vocês estão de longe, vocês não estão conseguindo ver, mas a alimentação dos motores em si não é direta no Arduino, ela sai desse módulo. O que conecta no Arduino é só o módulo que envia o sinal de movimentação dos servos, tá? Então, esse é o circuito, assim que ele funciona. E se a gente puder mostrar. Pode explicar vocês um pouquinho. Ponto importante contribui, vai aumentando a nota, sabia? Ponto importante, é bom, né? Um ponto importante sobre isso daqui foi de fato a troca que a gente fez do motor de passo para esse servomotor de alto torque, né, de 20 kg. Quando a gente fazer o teste, a gente vai perceber que ele faz esses movimentos. Tá, Juan, a gente tem 2 servomotores que são os principais, né? Tanto esse que é o Futaba e tanto que está aqui embaixo, que é o de alto torque. O que cada um vai fazer? Esse servo que está aqui embaixo, ele vai fazer a movimentação horizontal em 360 graus. Então, vamos supor, se eu tenho a luz aqui, eu coloco a fonte luminosa aqui, depois eu coloco aqui, ele vai conseguir fazer esse giro 360 graus de forma horizontal. O Futaba, que é esse servomotor aqui no canto, ele vai fazer a movimentação vertical em 180 graus. Ele vai fazer essa volta assim de meio globo. Como ele falou, a gente também tem um regulador de tensão, apenas para também, principalmente por proteção dos componentes, para evitar qualquer problema. E é isso, né? Que a gente vai ter os dois, os fotorresistores em cada ponta, né? Aqui no lado norte, sul, leste, oeste, aqui certinho, e que eles vão realizar a medição da incidência de luz. No código, Miguel vai saber falar melhor do que eu, mas é basicamente o seguinte: vai haver uma comparação. Então, ele vai comparar norte e sul, e leste e oeste. Ele vai comparar 2 em 2. Dependendo do valor da incidência de luz, ele vai para lá. Por exemplo, se eu coloco a luz aqui no norte, ele vai comparar com o valor do fotorresistor do sul. Se o norte estiver recebendo maior incidência, ele vai para o norte. Consequentemente, também acontece se ele for para o sul. Se tiver a fonte... As minhas perguntas vêm depois, não se preocupa não. Eu estou notando aqui as coisas. A estrutura foi criada pensada, eu fiz o design da estrutura pensando num girassol. Que o girassol por si só já tem 2 movimentos que eles fazem para acompanhar o sol.
o do motor, que o caule gira dessa forma, e o girassol em si, que tem um movimento, não é meio globo, é um pouco menor do caso do girassol, mas foi dessa forma. Quando eu estava fazendo design, percebi que ele é meio genérico, esse padrão. Se eu tirasse as partes específicas de pegar luz, por exemplo, os sensores, ele pode ser um outro negócio qualquer de seguir um objeto 360. É uma estrutura simples, é uma estrutura simplificada, que com apenas 2 motores consegue seguir qualquer coisa por 360. A maior dificuldade mesmo foi criar uma estrutura que aguentasse tudo isso e fosse pequena. Eu queria uma estrutura compacta, que gastasse menos tempo possível e os menos recursos possíveis, porque eu estava usando o laboratório da faculdade e eu tenho que ter um veja bem. E aí eu criei isso e eu poderia ter diminuído ainda mais, poderia ter cortado muito mais. Isso aqui eu ainda acho uma estrutura meio grosseira. Mas ela funciona e completo. Quando vocês fecharem a apresentação, eu abro para Só um outro ponto, tá negativo, estourando? um ponto negativo, ponto negativo dessa troca do motor é que apesar da movimentação em si ser mais precisa, não consegue ficar rotacionando várias vezes. Então a gente perdeu uma das características importantes do projeto nesse sentido, porque ele tem 360 fechado, né? Não é 360 aberto, que ele pode só continuar dando voltas e voltas. Então agora ele é fechado. Fica sem fim. Exato. Professor, finalizando, não sei se vai dar tempo, mas a gente tinha uma ideia para levar para frente, na parte da conclusão do CEPED, ideias para projetos futuros, e uma ideia que está já bastante, a gente fez até a metade, que era uma ideia de adicionar, o Guilherme fala melhor, mas adicionar junto ao circuito um ESP. E esse ESP ele iria se conectar a um aplicativo que a gente fez lá no App Inventor, propriamente para o Arduino, que ele iria pegar os valores atuais da incidência de luz, iria registrar em um Você gráfico. tinha até comentado, não tinha? A gente tinha comentado sobre isso. Obviamente vocês não tinham garantia, né? Não tinha Mas era chegaram uma a pensar ideia. alguma coisa? Sim, Não? A Na gente, verdade, a foi um gente monte de pensou, arquiteto a gente trabalhando. pensou, eu já montei, está montado, né, toda a estrutura visual, como que iria ser e tal, Vocês não os, trouxeram aqui? os comandos, então. Hã? A gente deixou no relatório. A Ah, gente, mas não tem nada físico assim? Vocês podiam trazer É, na demonstração. tem no computador só, né? Faz parte da demonstração, só o relatório em si. é porque não, é porque eu, É só a imagem, né? é porque interessante mostrar aqui. é porque essa ideia a gente tinha trazido mais pro final. Eu comecei a pensar com o Miguel, será que dá para colocar? Ele falou assim, Juan, tenta Não, tudo colocar. bem, mas eu quis dizer, vocês podiam ter trazido. Sim. Entendi. Tá bom. Bom, tudo bem. Mas é isso. Para projetos Alguma futuros. coisa assim, nossa. Não, só isso. Terminou? Sim. Perguntinhas. Perguntinhas. Não quer Nenhuma? prática primeiro? Hã? Não, depois, calma aí, você vai demonstrar. Vou abrir para pergunta e no final vocês põem. Perguntinhas? Apesar que podia ter demonstrado antes, né? Dessa pergunta. Mas é bom agora, porque aí fica só o fechamento. Perguntinhas? Não? Algumas. O fato da mudança de ter motor de passo para servo, o que eu ganhei e o que eu ganhei ou perdi? Abrindo o jogo, na verdade. A mudança. É óbvio que eu também fiz as respostas. Né? Para o controle do stepper, a gente estava utilizando um driver. E eu queimei esse driver. Ah, eu Sim, e eu precisava de uma solução que fosse fácil de controlar, sem... Acho como que seria pode mais ver, já fácil, com né, como, inclusive, né? Então, a gente mudou pro servo porque ele é já integrado com o Arduino, né? Então, é um pouco mais fácil a parte do O circuito sinal. também ficou mais fácil. Se for levar. Oi? E o circuito também ficou É porque um pouco mais começou a facilitado. protoboard já meio que tá cheia aqui, a gente não teria que ter espaço para um driver, entendeu? Então a gente queria tirar o driver da jogada. Motor de passo para demo, até eu concordo que tem um pouco mais de hipótese, né? Mas o servo, né? Mas Agora, por aquela para questão de operação girar, mesmo, né? para girar mesmo, etc., motor de passo é Não, melhor. com certeza, não, Opção. se fosse realmente tornar isso operacional. Tanto que o molde aqui embaixo ainda é o 2-stepper, né? Se você for ver. Entendi. Outra coisa, né? Ele faz esse movimento 360, né? Ó, no Isso. plano, vamos chamar, né? No plano, e faz mais esse movimento. Ele faz a composição, dependendo da situação. Se ele faz o vetor do movimento? Isso, o vetor, Não, faz o ele plano. não transforma esse vetor, ele calcula onde Porque para mim, talvez- assim, só faz sentido ter a composição desse movimento com esse, se eu fizer a composição para captação de mais energia. Entendeu? Por exemplo, se eu subir assim, ele pode fazer só esse movimento assim, dependendo se eu fizer nesse sentido, né? Agora, se eu começar a fazer esse movimento aqui, ele começa a rotacionar.
Então aí se eu pegar um movimento aleatório, ele tem que fazer 2 ajustes. Sim. Um nesse e um nesse, para pegar a melhor posição. Ele faz isso? Ele né? faz isso. Ah, tá bom. Eu tinha entendido que ele calcula o vetor na diagonal, mas não, ele calcula primeiro um, Você depois calcula um outro. depois do outro. Isso. Na verdade, para você determinar o melhor ponto, você precisa saber a posição dos dois. Sim, seria Individualmente não dá. É que Porque a gente senão não aí o faz o algoritmo cálculo. fica complicado. Porque aí o algoritmo fica mais complicado e talvez não seja preciso. Na verdade não, é que Você ele não, pode achar perdeu- você não pode achar só o melhor ponto na horizontal ou na vertical. Na verdade, é a composição dos dois. É Pra ter porque o a melhor ponto, o interação, melhor ponto de ótica. a interação que o Arduino faz, na verdade, ele não faz nenhum cálculo de ponto final. Tanto que você vai perceber que quando a gente colocar, ele vai bem devagarinho, porque ele faz iteração por iteração comparando com os sensores. Então ele sempre vai estar fazendo a movimentação baseada nos Então sensores. talvez não seja o ponto de ótimo, tá? Porque ele vai encontrar a melhor posição no X para depois tentar no Y. Certo? Não, ele itera as duas ao mesmo tempo. Ele só não calcula o ponto final. Então o que ele faz? Ele faz um ponto X e outro Y, não é isso? Vamos supor que eu coloco a luz aqui. Ele vai calcular. Beleza, norte e sul. O norte está com mais luz, então eu vou mover um pouquinho para o Então, norte. ele movimenta esse, acha o melhor ponto na vertical, por exemplo, na horizontal primeiro, depois na vertical. Então, é que Como que ele ele não faz? faz só duas Entendi. movimentações, ele faz várias micro iterações. Então, esses motores aqui, eles movem um passinho cada um. Então, move Não, um tudo pouquinho bem que mais seja um por vez, Isso. mas para achar a melhor posição, acho que a melhor posição na vertical, para depois encontrar na horizontal, ou eu vou fazendo Os dois ao mesmo parcial, tempo. um de cada um. Os dois ao mesmo tempo. Oi? Os dois ao mesmo tempo. Os dois ao mesmo tempo? Sim. Nossa, então Paralelamente. bom. Isso fica um pouquinho melhor, fecha a porta. Isso fica um pouquinho melhor, o único problema é que é bem demorado para você achar esse ponto de equilíbrio. Hein? Pode Seria demorar. demorado, só que aí o que a gente pensou? Que isso não é um problema quando a gente está falando do sol, por exemplo. Tipo, realmente é bem devagar. Quando a gente for mostrar, a gente fez uma movimentação bem leve. Mas como seria para placas solares, seria uma movimentação muito leve. Então, às vezes, se fosse uma outra questão de O calibração, leve seria um pouco ruim, em mas... relação, se demorar alguns minutos, ainda tudo bem. O problema é se ele ficar muito tempo. Ah, não, Porque não é tanto assim. porque o que acontece? Até a movimentação do Sol, ele vai mudando com o tempo. Sim. Né? Então ele vai ter que ficar continuamente calculando, né? Uma outra questão muito legal é que, como ele funciona à base de interação, é comum cair naquele problema de que quando você já chegou no lugar, você fica iterando em cima do lugar, ele fica meio que trêmulo, né? A gente só colocou algumas variáveis para quando ele já chegar, a gente consegue determinar no código o nível de pressão que a gente quer, ele para de mexer os motores, ele desliga os motores, e só quando os sensores captam uma diferença, tanto para norte-sul quanto leste-oeste, aí ele ativa. Contínuo o ajuste. É Você contínuo tem uma o ajuste. rotina que fica no loop lá, Exato. medindo e calculando o melhor ponto. É isso. Tá bom. Se quiser mostrar. Ah. Aqui é um grupo ou dois? Consegue apagar a luz? Nesse cantinho aqui, Pedro? Não sei qual é do grupo. Peraí, deixa eu mostrar aqui pra ele. Vem cá. É assim? Vai rápido, acelera aí que você tá aí pra fazer. Turma, grupo, título dos projetos e cada um coloca o seu nome. Tá? Não tem como apagar metade, assim? Não, só tem um botão. Pode dormir. Tem como apagar metade? Não, só tem um botão. Alguém consegue apagar lá? Tem um... Não, isso aqui. Eu pensei que isso era um botão. Eu acendo a lanterna aqui, ó. Calma. Pode segurar aqui. Vai para a posição inicial, né? E aí ele começa a calibração. Vou fazer ele primeiro calibrar aqui, um pouquinho mais pra baixo, desse. Só. O que ele tem pra baixo? Segundo, será que eu tava arrumando aqui antes do... Consegue segurar alguém na lanterna aqui só pra mexer aqui embaixo? Eu acho que soltou. Tô mexendo agora. Pode segurar aqui, eu tô segurando as coisas. Que dá a entender que ele está fazendo esse movimento primeiro, né? É que eu acho que o fotapa na verdade desconectou aqui.
Porque ele não tá mexendo o outro eixo É também. só tá mexendo o eixo. Pode segurar aqui de novo? Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui na hora. Vou resetar ele rapidinho, então. Deixa eu ver se ele tá girando agora só. E o Futaba parou de operar. O display, qual o objetivo do display? Mostrar a intensidade? Ah, ele mostra a saída, tá 5.3 volts, vocês podem ver a entrada também, que é 9 volts da fonte. Mas o Futaba ele parou de operar, deixa eu só ver aqui se é alguma... É, mais um minutinho, senão eu vou atrasar os outros grupos lá. Não sei se eu ver. É, aparentemente o eixo, né, o plano, né, ele tá girando, né? É, só o Futaba que realmente parou. Só testar assim. Não sei se ele enganchou aqui alguma coisa. Esse aqui provavelmente não tá É, não então, tá atuando. justamente, isso aqui parece estar certo. Meio solto, sim. É, realmente acho que não vai valer a pena forçar ele não tá Você pode estourar o funcionando motor no aí, né? momento, Faz o seguinte... Vou tentar consertar vão ele no final vocês vão de tentar post, pra não Tá bom, prejudicar as sem outras problemas. apresentações, tá bom? Tá certo. Tá funcionando. Tá funcionando. Tá funcionando. Cliente. Eu quero ver ele mexer na vertical e horizontal simultaneamente. Esse aqui, como ele é mais fraquinho, ele mexe bem mais travadinho que o outro. Né? Eu acho que essa forma que a gente vê o sinal também pra ele, que é por interação, deixa ele meio que O ritmo pode melhorar. Só que a gente deveria pra calcular Talvez o o ponto passo. final, né? Pela diferença, mas Ele como- pode começar, você pode fazer com passo variado, tá? Tá imaginando aqui. Ah, por escala, né? Tipo, quanto maior a diferença, maior o passo. Né? Exatamente. Deixa eu pensar no Porque ele vai bem mais rápido. Aí só no finalzinho, quando eu ajuste o fino, aí você vai diminuindo o passo até zerar. É, seria uma boa ideia fazer isso. Eu cheguei a testar ele com... Esse aqui é passo 1, né? Com passo 2 ele já fica, tipo, bom, o dobro disso, né? Aí fica bem mais legal. Mas como eu tava testando, eu queria não ficar nada. Tava tendo Tá passando do pano mexe o braço, eu quero ver ele estabilizar. Ele para, se quiser Pode acelerar, um pouquinho? Pode. À vontade. Melhorou, valeu. Obrigado, cara. Outro defeito que a gente percebe é que quando é uma luz muito difundida sem foco, ele não calibra muito bem. Na lanterna funciona porque ela é mais focal, né? Mas A luz ambiente fica mais complicado. O algoritmo pode dar uma melhorada. Daria pra Aí trocar ficaria o melhor step o- dele, né? Eu acabei deixando esse step mesmo porque eu pensei que se fosse com o sol não precisaria ser rápido, né? Mas pra É que o testar sol, assim com a o lanterna sol ficaria bem mais na legal. verdade, é que o sol não tem esse foco, né, de intensidade luminosa num ponto, né? Ele Porque é o caso da luz de fundo, né? Ele pode se perder um pouquinho. Então, tanto é que se expandir, já vai me indicar, tá vendo? Já diminui o foco, tá vendo? Precisão, no caso. É a precisão, tá vendo? Puxar. Tem que estar incidindo nele, né? Então esse que é o... Se tiver luz aqui ambiente, por exemplo, o que acontece se tiver luz ambiente? Ele fica meio perdido, ele vai focar em um ponto que equilibre, mas Acende não a luz vai aí um dar- pouquinho, por exemplo. Tipo, ele vai apontar pra lá, mas não vai... Porque um momento que essa sombra aqui diminuir e tiver meio igualada a luz inteira, ele vai calibrar até parar. Isso também tem relação com o sensor, né? O fotorresistor Se fosse bem resistor, não é baixo. muito legal. É que eu não sei que outro tipo de sensor teria pra... nesse sentido assim.